Oi, eu sou o Arthur e esse é o Caos em Contexto e hoje eu vou nós vamos te contextualizar sobre como é ser um estudante internacional, mais especificamente em Portugal, né? E eu tô aqui com... Com a Maju. Oi, gente. Lembra que eu falei no primeiro episódio que eu tinha uma amiga paulista? Então, é a Maju. Enfim, eu acho que a gente primeiro tem que dar um contexto sobre como foi vir aqui para Portugal, por que a gente escolheu Portugal, o processo que a gente teve. Mas primeiro, só para caso vocês não tenham visto o primeiro episódio e não saibam, eu estudo Relações Internacionais na Universidade do Minho, que é uma universidade aqui em Portugal, que fica na cidade de Braga. Enfim, vamos falar sobre primeiro como é que foi, por que você escolheu, por que a gente escolheu vir fazer em Portugal, na Universidade do Minho. Vou contar minha história primeiro, se não importa. Não, Não? eu não tenho motivo pra escolher. Eu não escolhi. Nem eu. Não, brincadeira, foi assim. Eu tava em dúvida, eu fiz prova de psicologia pra UFO e foi em 2022. Em 2022, caiu a luz na UFO, teve que refazer a prova. Enquanto nisso, eu tava fazendo teste pelas outras universidades e eu passei na do Minho, que é aqui em Portugal. Porque minha mãe queria muito que eu viesse a Portugal, porque a minha irmã mora aqui, já faz alguns anos. E aí eu vim pra fazer... Porque, por exemplo, eu ia fazer psicologia, certo? E nisso a minha mãe falou assim, Arthur, eu acho que você tem muitas outras habilidades, eu acho que psicologia não abrange todas essas habilidades que você tem. Não cancela a minha mãe, tá? Psicólogos e futuros psicólogos de plantão. E aí nisso eu falei, tá bom, talvez a minha mãe tenha razão, talvez eu tenha outras habilidades, tipo, habilidades com línguas e etc. E eu fui procurar e tudo e decidi fazer relações internacionais, que eu acho que era algo que se encaixava, e também fazer relações internacionais em outro país, principalmente na Europa, seria benéfico pra mim. E aí eu escolhi relações internacionais na UMinho, que na verdade primeiro eu estudei pro Porto, aí não passei no Porto, porque eu esqueci de... É um evento canônico, tá? Só que eu É esqueci, muito canônico. só que eu esqueci de mandar os documentos. Na verdade eu fiquei tipo em últimos porque eu esqueci de mandar os documentos. Não em último, mas tipo um dos últimos que eu esqueci de mandar minhas notas e tudo. E aí eu passei no Minho. Vai, só vez de contar. Eu não, gente. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer medicina até o segundo ano do ensino médio. E até o terceiro ano, na verdade, eu comecei a ter aversão a sangue, porque a minha prima virou enfermeira e pediu pra lá. Eu comecei a ter muita aversão a sangue e eu queria fazer medicina, mas eu queria me especializar em, eu não sei o nome, é necrópsia, né? Eu queria ser médica legista, ou seja, não ia ter que lidar com gente, que eu também não sou muito boa em Viva! lidar com gente viva, exato. Mas ter que passar por toda a medicina, ou psiquiatria, mas ter que passar por toda a medicina de qualquer maneira, pra mim ia ser um fardo muito grande. E eu gostava muito de geopolítica, de geografia, de história no ensino médio. E aí um dia minha mãe estava indo trabalhar, ouvindo a rádio, e ela ouviu um professor de Relações Internacionais, acho que da Unicamp ou da USP, na rádio, e ela falou assim, poxa, talvez a Maria goste desse curso. E na altura ela namorava com um português, e o português falou assim, manda a Maria Júlia pra Portugal. E foi isso, eu também prestei pra Universidade do Porto. Evento canônico. Eu mandei todos os meus documentos, só que eu não entrei por tipo 2 vagas. E depois eu não acompanhei, porque se eu tivesse acompanhado eu estaria na Universidade do Porto. Depois, no ano seguinte eu fui ver e eu tinha sido colocada. Mas, inclusive eu tenho acesso ao portal de aluno da Universidade do Porto, até hoje, tá? O Porto, espero que você não esteja vendo isso. E, enfim, e aí eu vim inicialmente pra Portugal, pro Porto. E... Não pra Universidade do Porto. Não pra Universidade do Porto, pra uma outra universidade privada. E eu não gosto da universidade privada. E no ano seguinte eu prestei pra Universidade do Minho e vim pra Universidade do Minho. É que a gente tem que fazer um esclarecimento aqui, porque ela falou faculdade de privado. Aqui, assim como no Brasil, tem faculdade privada e faculdade pública. Só que aqui é diferente, porque aqui a faculdade pública, mesmo ela sendo pública, você paga uma certa quantia. Por exemplo, aqui os portugueses, e eu falo os portugueses, mas são pessoas que fazem o exame aqui em Portugal. O Exame Nacional. O Exame Nacional de Portugal, elas pagam, na UMinho, 70 euros por mês. Sim. E isso é uma faculdade pública. Na faculdade particular, é tipo uns 300 euros por mês para mais. Sim. Mas o que acontece? Nós somos alunos internacionais. A gente entrou com a nota do Enem, inclusive, para aqueles que têm interesse, a gente entrou com a nota do Enem. Quando você vai fazer a inscrição, você precisa da sua nota do Enem, não de todas,
mas as específicas pro seu curso. Por exemplo, acho que a gente precisa de redação e linguagens. Redação, linguagens... redação, E humanas. linguagens... E aí você não precisa de matemática, mas você precisa ter no mínimo 400 ou 500 em todas do Enem. 450 o mínimo, eu acho que na maioria das universidades. Você precisa ter no mínimo 450 em todas do Enem, mas você não vai usar todas essas matérias para sua inscrição. E a gente que é alunos internacionais, que nós fizemos o Exame Nacional daqui de Portugal, a gente paga bem mais. Bem mais. Bem mais. Cada universidade tem o seu valor específico, ao mínimo. Não vamos entrar em valores, vocês podem entrar no site. Mas é bem mais a ponto de uma colega portuguesa, quando ela ficou sabendo, ela ficou gag, ficou abismada. A gente vai falar valores? Não vamos falar valores, mas, gente, é caro. Imagina que, assim, só pra vocês terem noção, o que eles pagam nos 3 anos não é metade do que a gente paga em um ano. Exato. Entendeu? Preciso entender assim de valores. E aí, a gente entrou nessa faculdade que é pública, então as pessoas que estão na nossa sala não são muito inteligentes, porque realmente tiraram tipo, notões, tipo, notaços. Aqui não é igual no Enem, que é tipo de 0 a 1000, aqui tudo é de 0 a 20, então... E a nota do nosso curso também é um pouco alta. A nota do nosso curso é muito Esse alta, ano baixou, porque eles... o murro que a gente deu neles. Sim. Mas enfim, a nossa nota, acho que na minha época, quando a gente não é do mesmo ano. Eu sou formando e ela tá no segundo ano. Aqui são 3 anos de curso. E aí o que acontece? Acho que na minha época eles mostram só tipo, a menor nota. Acho que a menor nota do meu curso foi de 6.4. 16? E a sua? Aí eu acho que foi 17. 17 nada. Nossa, morri. Teve gente que entrou com 19,6, 19,8 no curso. Eu tive a minha colega, que ela passou com mais de 19, que ela tinha 19,8. Exato. Que ela podia. Esse equivalente a você pode entrar em qualquer faculdade que você quiser no país todo. É equivalente a, tipo, tirar 1.900 em quase tudo do Enem. Mas pra esse ano a média foi pra 16. Não, Caiu de 18 pra 16. acho que foi para 14. 14 foi CP. CP é Ciência Ciência Política. Que são cursos que eles andam ali muito perto, as Relações Internacionais e Ciência Política, só que tem algumas diferenças. É a questão da língua, Relações Internacionais acaba sendo internacional, Ciência Política é mais uma política interna de Portugal mesmo. Apesar de eu criticar muito as nossas aulas, porque eu acho que é muito voltada à União Europeia e a Portugal, mas tudo bem. Exato, mas é porque que eles, né, faz sentido porque... É um curso da União Europeia? Exato, quando eu tava no Brasil em junho e julho, eu conversei com um menino, um amigo meu, que ele faz Relações Internacionais de Teófilo Otoni, se eu não me engano, na Universidade Federal de Teófilo Otoni, não lembro, certo, mas era uma federal. Minas, né, amor? Ah, um chique. E aí, ele disse que tinha, tipo, Mercosul, tipo, estudando sobre Mercosul e América Latina. Gente, a gente não estuda nada da América Latina aqui. Não. A gente não estuda nada da América Latina. Latina. E ainda que a minha sala deu sorte, porque a gente pegou um professor, o professor de Organizações Internacionais, que o doutoramento dele é sobre o Mercosul, América Latina e Piripororó. Então ele sempre tentava integrar isso nas aulas dele, porque senão é completamente focado no mercado europeu. A gente tem uma matéria, inclusive, que é Sistemas Políticos da União Europeia. Exato. Top cadeiras mais difíceis de todas. Eu passei, assim, quase que eu não passo, mas eu passei. Mas é tipo cadeirão, cadeiras mais difíceis do curso de RI, Sistemas Políticos da União Europeia, porque é muita coisa. O Conselho Europeu tem muita coisa na Europa, então é algo que você precisa estudar muito. Tem o Conselho da Europa e o Conselho Europeu, que são duas coisas diferentes, que atuam de formas diferentes. Sim. Então é tipo muita coisa pra você saber, e algo que assim, que aqui pra eles, para portugueses, é algo que eles cresceram escutando sobre. Tipo, aqui tem muitas coisas, tipo, fundado pela União Europeia. Sim. Pode falar. Sim, e além disso, eu acho que o curso de RI, pelo menos na minha sala, onde nós estudamos também, as pessoas que escolhem fazer relações internacionais não escolhem do nada, elas já são politicamente ativas de alguma maneira, se não filiadas a algum partido, mas já é alguma coisa que elas já entendem mais, ou que elas já leem livros sobre, ou engajam mesmo, sabe? Não é tipo, eu gostava de história, eu gostava de geopolítica, então fui fazer RI, igual o meu caso. Não. É gente que tem um Twitter sobre política. É gente que posta foto com frase de Che Guevara. O shade. Ela tá falando de pessoas específicas, tá? Não Ela tá falando de pessoas específicas. Não Ser shade. jovem e não ser revolucionário, É ir contra a sua própria genética. avisa. Sou a Para! esquerda. Desculpa.
É que se vocês soubessem quantas pessoas no curso de RI compartilham essa frase. Não que seja errado, eu concordo totalmente, que é ser jovem e não ser revolucionário é contra a própria genética. Isso é um fato. Mas é que, tipo, meio que virou piada interna nossa, porque todas as pessoas postam isso. De novo, não que Todas seja as errado. pessoas performáticas, porque tem gente que performa, né? Tem bastante gente que performa, né? A Bri Júlia é mais do shade, eu sou mais politicamente correto, não quero ser cancelada, ela gosta mais de jogar shade. Mas enfim, a gente escolheu e a gente veio. Agora vamos falar sobre, primeiro, caso vocês tenham dúvidas sobre como se inscrever, pode deixar nos comentários ou mandar perguntas, que eu respondo no maior prazer, porque foi um grande processo. Você quer contar sobre o processo? Gente, o meu processo, ainda que o meu processo é mais complicado que o seu, né, bebê? Mas, Por quê? porque eu acho que foi. Porque você veio antes, né? Eu vim junto com você, mas eu voltei pro Brasil. Eu vim em 2023 junto com o Arthur, só que em 2000... Não juntos. Não juntos, assim, a gente veio no mesmo ano, na mesma época, mas eu fui pra outra universidade, tranquei essa outra universidade e voltei pro Brasil pra esperar esse processo. Pra mim, acho que foi uns 10 meses entre me candidatar, sair que eu tinha passado, fazer as reuniões com o pessoal da faculdade. Pra quem não tem dúvida, eu senti que eles foram muito acolhedores, eles fazem grupo no WhatsApp com os alunos internacionais, eles fazem reuniões com os alunos internacionais, ali em junho, julho, então foi bem legal. E depois eu vim em 2024, e eu acho que eu não tive tanto problema com a universidade. Com a universidade não, mas de questão de documentação acho que foi bem difícil. E assim, eu fiquei com muito medo, né? A gente ficou com muito medo em passar pela imigração sozinho, apesar de estar documentada, né? Mas sempre dá um medinho. Sempre dá um medinho. Então, é que eu nem sabia que você deve conversar com a universidade, eu não tive nada disso. Eu fui só, tipo, pedir os documentos, meu problema é que eu moro numa cidade do interior, né? E aí é dividido a VSF, se eu não me engano. VFS? VFS, é. Que é a que você precisa mostrar os documentos. E aí tem uma por cada estado. Então a minha é em Nova Lima, aqui em Belo Horizonte. Tinha que sair lá da minha cidade, Passo de Minas, pra ir pra Nova Lima, que eu fui ficar na casa da minha amiga em Belo Horizonte. Um beijo, Ana, de novo. E aí, mais uma hora da casa dela, ou mais de uma hora, pra chegar em Nova Lima. E eu achei que eu ia perder o horário e tudo, eu cheguei lá, com todos os documentos. Ele falou assim, ó, falta tal documento. Eu não lembro qual documento faltava. Eu sei que eu tive que correr pedir pra minha mãe e voltar pra lá no dia seguinte, mostrar o documento. E aí você tem que pagar uma fortuna. E aí eles te mandam um visto. Eles têm que deixar o seu passaporte com eles. E aí depois eles te mandam um passaporte no seu endereço, já com visto, inclusive. Eu fiquei muito feliz no dia, porque eles podem negar o visto, você pode ter pagado a fortuna e eles negarem seu visto. E eles mandam, tipo, chega muito rápido. Eles falam assim, até que dia você precisa desse visto? Aí eu falei, tipo, eu preciso desse visto até agosto, até final de agosto. Porque eu ia viajar, tipo, na primeira semana de setembro. Aí chegou metade de agosto, eu acho que chegou. Acho que 3 semanas, que gastou 2 semanas. E foi isso, aí eu vim, aí como a Maria disse, eu também passei. Nossa, gente, a imigração é terrível. Porque, tipo, um monte de pessoas mostrando um monte de documento e você não tem documento nenhum, tipo, só tem o seu passaporte. E seu visto. Exato, que seu visto tá no passaporte. Seu visto e a carta de aceite da universidade. Ah, eu não tive isso. Eu tive. O pior é porque, imagina, depende muito de estado pra estado, sabia? Lá em São Paulo, a Embaixada de Portugal em São Paulo é muito, 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 muito complicada. Eu fiz a aplicação do meu visto, acho que nossa, eu nem sei, em junho, por aí. E eu tinha lá um contato, esse namorado da minha mãe tinha contatos dentro da embaixada, e mesmo com os contatos dele, ele não conseguiu adiantar. E o meu visto saiu em outubro. Meu visto saiu no começo de outubro. Eu mandei os meus documentos e fiquei esperando, e eles não mandavam nada, e eu ligava todo dia. E aí teve uma vez em agosto, eu acho que eu liguei em agosto, setembro, eles falaram, ah não, tá faltando um documento. E aí eu mandei o documento por Sedex, porque eu moro em São Paulo, mas é no interior. E eles receberam meu documento, e aí demorou mais um bom tempo, e até o meu visto ficar pronto, e eu tive que ir lá pegar o meu visto, tive que ir pra São Paulo pegar o meu visto. E quando eu cheguei lá, eu achei que o visto estava errado, mas não tava. E então eu cheguei bem atrasada aqui, eu cheguei com um mês de atraso por conta desse atraso no visto. É, porque as aulas aqui começam em setembro, então se ela chegou em outubro, ela perdeu mais de um mês de aula. Perdi mais de um mês de aula. Eu cheguei, uma semana depois tava tendo prova já. Por ela, completamente por ela. E o que acontece? Quando eu cheguei, fui passar na imigração com o meu visto, minha irmã mora aqui, né? Então ela tava lá e ela foi me buscar lá em Lisboa. E eu tava tipo, irmã, meu Deus,
que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus, todo mundo mostrando um monte de documentos, tem um passaporte de um sonho. E aí eu passei na imigração. Ela leu o seu passaporte. E ela, tipo, faz algumas perguntas pra você. Tipo, ela assim, o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, vim estudar. Ela falou assim, o que você veio estudar? Eu falei assim, vim estudar Relações Internacionais na Universidade do Minho. Ela falou assim, que legal. É onde eu estudei também. E aí passei, tranquilo, assim, e passei pra pegar minha mala. E depois minha irmã, nossa, super simpática, a mulher me fez umas perguntas super legal. Aí minha irmã falou assim, não, ela tem que fazer essas perguntas mesmo, ela tem que te perguntar o que você vai fazer aqui. E eu fiquei, tipo, super decepcionado, porque eu achei só que a mulher tava sendo super simpática comigo, mas ela realmente precisa fazer essas perguntas. Pronto, contamos o processo. Agora a gente conta pra vocês como é a vida de um estudante internacional aqui. Pelo menos, assim, as nossas experiências e, assim, a gente mora especificamente em Portugal, claro, mas eu acho que tem algumas coisas que qualquer estudante internacional vai se identificar, até mesmo aqueles que moram em outros estados do Brasil, por exemplo, muito longe da família, porque a gente sabe quanto é difícil. Qualquer estudante deslocado, né? Não precisa ser internacional, Toca mas Napa. deslocado. Toca Napa. Por mais que eu possa Para. passar. E aí... Vamos Como que fala deslocado em português do Brasil? É que deslocado é um bom termo, mas é que é o nome da música. Deslocado, sim. Enfim, você quer contar primeiro? Como é que foi sua experiência de desadaptação? Eu posso contar a minha? Pode contar a sua. Enfim, quando eu cheguei, tiveram um Welcome Day, um dia de boas-vindas para os alunos, que eu não fui porque eu tava caçando casa. Primeira coisa, que você tá mudando, você precisa achar uma casa antes das aulas começarem. Isso é terrível. Porque se você... Pode falar. De preferência, tente achar antes de chegar no país. Porque, por exemplo, aqui em Portugal as aulas começam em setembro. Se você chegar assim em outubro, muitas casas já vão ter sido alugadas, já vai estar uma loucura, porque já é época que o pessoal procura casa mesmo. É que se você chegar em setembro, já vai estar ocupado, né? Exatamente, mas se chegar na metade da aula de outubro... Aí sobrou pra ela morar debaixo da ponte. Não, brincadeira. E aí eu, por exemplo, no dia do Welcome Day que eu vim pra Braga, né? E não pude ir no Boas-Vindas, tive caçando casa. Não achei, tá? Não achei o interessante. Porque cabeça no meu bolso, porque arrendamento é muito caro, muito caro. E aí a minha tia mora em Portugal e meu tio é português, então eles me pediram, tipo, eles falaram, tipo, tá, vou te ajudar. Vou ver meus contatos em Braga, conseguiram a casa, finalmente consegui. Só que aí eu não fui no dia de boas-vindas, então eu não sabia nenhum, eu perdi todas as instruções. Aí eu fui na minha primeira semana de aula, e adivinhem, eu não sabia nada, eu não sabia onde é que eu entrava, qual era a sala que eu precisava. Aí eu vi uma menina com umas roupas diferentes que pareciam um uniforme, porque é universidade, você não precisa de uniforme. E aí eu tive que pedir ajuda pra ela, porque eu não sabia, não fazia a menor ideia de onde que eu entrava. Não fazia a menor ideia. E esse negócio de achar casa é muito complicado, porque quando você não tem contatos, fica muito difícil você achar, porque você tem que ir na universidade, que normalmente tem uns folhetos tipo, arrenda-se casa, tal número. Ou tipo, aluga o quarto, tal número, ou tipo, entra em contato comigo. E tipo, às vezes você é uma pessoa mais tímida e você não consegue falar com a pessoa, ou tipo, aí a hora que você manda mensagem, o quarto já tá alugado, aí você fica com aqueles sentimentos tipo assim, eu vou desistir. Ainda mais quando você muda pra um país, tipo, você não tem ninguém. Tipo assim, eu prometi minha irmã, Maria Júlia, não tem ninguém. E aí você fica, tipo, tudo você quer desistir. Porque você pensa assim, o que eu tô fazendo aqui? Que, tipo, por que eu tô aqui? Por que eu simplesmente não fiquei no meu país, que era a minha zona de conforto? Conta a sua experiência de achar casa. A minha experiência de achar casa, na verdade, foi... Eu acho que talvez um pouco mais tranquila, mais ou menos. Da primeira vez que eu vim com a minha mãe e foi muito chato, foi muito chato. A gente sofre de uma crise habitacional muito forte aqui em Portugal. Então é muito comum que você alugue quartos. Você tem um prédio ou uma casa e alugue os quartos dessa casa, desse prédio. Só que às vezes é tipo 3, 4 pessoas por quarto. E lá no Porto é muito comum isso. Quarto? Por quarto. 3 pessoas por quarto? Exato, 3, 4 pessoas por quarto. Meu Deus. E no Porto é muito comum. Então a primeira casa que eu achei, que eu quase aluguei, era dividindo com uma menina, super bagunceira. E depois eu encontrei uma queridíssima, que tinha um contato, né, de uma pessoa. Ela falou assim, não, pega o seu dinheiro de volta e muda pra essa casa. E era uma casa assim, era um prédio e tinha um banheiro dentro do quarto, o quarto era enorme, assim, e eu fiquei luxando no Porto. E quando eu voltei em 2024, eu fiquei também num quarto desse prédio. Só que o Porto pra Braga não é longe, é 1h30 de trem. Só que, gente, é muito cansativo, porque o primeiro ano você tem aulas de manhã. Então, se eu tinha aula às 8, eu tinha que sair de casa às 6h30, 6 horas. E aí eu mudei pra Braga.
E aí, mudando pra Braga, eu também tive muita sorte, porque eu achei um apartamento bem legal, pertinho da universidade. E eu morava com uma menina da minha sala de Relações Internacionais e com outra querida de Ciência Política, portuguesa. Então, foi muito bom, entendeu? Tá Muito nessa sortudo, casa. foi muito sortudo. Sim, foi muito bom, foi muito Porque, sortudo tipo nessa assim, casa. eu falo isso, alugar casa, alugar casa. Falando de alugar um quarto. Alugar um quarto numa casa e dividir com várias outras pessoas. É meio que uma, como chama? República, é tipo uma república. Exato, é uma repúblicazinha. E aí você tem que se virar e você tem que ver com pessoas que você nunca viu na vida, normalmente com portugueses, e aí é tipo um choque cultural, Exato. claro. E é sobre, você vai se virando e, gente, é terrível, 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 terrível. Agora vamos falar sobre compras. Porque se você é um novo adulto, tipo, que vai morar sozinho pela primeira vez da faculdade, é complicado você viver com seus pais e tudo, e aí, tipo, tudo bem que você tem uma noção de cozinha, uma noção de fazer compras. Só que quando você mora 100% sozinho, tipo, dependendo só de você, é outra realidade. Aí você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender, tipo, a saber o quanto você vai cozinhar, porque você tem que saber o quanto você vai comer, você vai fazer, tipo, pra semana, pra 2 dias, pra o que eu preciso comprar, preciso Exato. manage. Saber quantidade. Como é que é manage? Eu preciso saber Gerenciar o meu dinheiro, tipo, quanto eu posso gastar aqui, quanto eu posso gastar em comida, quanto eu vou gastar no meu aluguel, quanto eu vou gastar E em eu tudo. não aprendi isso até hoje. Eu acho que com, tipo, hoje em dia eu gerencio melhor meu dinheiro. E porque antes não é que eu não gerenciava bem, mas é que eu achei que agora eu gerencio melhor. E agora a gente também, tipo, trabalha. A gente trabalha pra universidade, aí sempre que tem evento a gente vai lá, então a gente tem um pouquinho de dinheiro a mais, que a gente tem esse... De vez em quando a gente tem um bônusinho da universidade. É, Uma obrigado. gratificação. Obrigada, EG. EG é... Escola de Engenharia... Engenharia. Não, Escola de Gestão... Economia e gestão. Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Que é a nossa faculdade, que é tipo o bloco da nossa universidade, que tem gestão, relações internacionais, ciência política... Administração Pública... economia, contabilidade, enfim. Esses cursos, e aí, tipo... E aí a gente pode trabalhar pra eles, eles pagam a gente um mês e meio depois, mas pagam. Enfim, e aí, com a vida adulta, você precisa aprender a gerenciar tudo. E em outros países é pior ainda, porque, tipo, você não tem os seus pais pra pedir ajuda caso dê errado. Pra falar assim, mãe, posso ir na sua casa comer? Não tem isso. Vó, posso ir na sua casa jantar? Não tem esse privilégio. Aqui se você tá com fome, você vai ficar com fome. Exato. Porque, às vezes, gente, agora contando pra vocês, às vezes eu tô com, tipo, tem até comida em casa. Tipo, só que você tá muito cansado, estudou o dia inteiro, ou trabalhou e fez alguma coisa, você tem outro país, a única coisa que você pode fazer é, tipo assim... E dormir. Escovar os dentes e dormir. Bebe água e dorme. Bebe água e dorme, que amanhã é outro dia. Porque, infelizmente, a vida não para porque você tá cansado. Exato. Agora eu tô morando numa residência universitária, então... Pra quem é de São Paulo, é tipo, não sei, a residência da USP, alguma coisa assim. Então tem outros alunos, não é um apartamento que tem poucas pessoas. A gente tem umas 30 pessoas morando lá. Então vira e mexe tem gente na cozinha. Às vezes eu tô com fome, só que eu tô tão cansada, tão não afim de ter interações humanas, que eu durmo sem comer, porque eu tô com preguiça. Ou então, tipo, eu vou jantar 2 horas da manhã. Porque eu sei que não tem ninguém na cozinha, com certeza. E às vezes tem gente na cozinha, 2 horas da manhã. Mas é isso. Ou então eu tomo banho muito cedo, porque eu sei que ninguém mais vai estar no banheiro tão cedo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é aprender mesmo a se virar sozinho. E aí é muito engraçado quando eu vou na casa da Maria Júlia, que a casa dela tem, tipo, cheio de câmeras. Então, tipo, é o Big Boss, é o Big Brother, porque como ela convive com muitos alunos, tem muitas câmeras. Eu acho muito engraçado, porque eu não conseguiria. Porque eu divido casa com mais duas pessoas. E eu tenho dividido da mesma coisa, que é, quando eu sei que tem alguém na cozinha, pois eu posso estar morrendo de fome. Eu não vou na cozinha. Eu acho que isso é uma experiência que muita gente vai se identificar, que é... às vezes, quando você não é muito amigo das pessoas, você não quer ver as pessoas. Não é que você não gosta das pessoas, é que você não quer as interações com elas. Exato. Porque às vezes você vai na cozinha, a pessoa te cumprimenta, aí você fala, tudo bem, tudo, e você? Tudo. E aí fica um silêncio. Mas quando eu morava no apartamento também era assim. E a gente sempre tinha que ouvir, quem será que tá na cozinha? Será que é fulano ou será que é Beltrano? Porque se for fulano eu posso ir, mas se for Beltrano eu já não quero ir. E ainda que no meu apartamento moravam eu e mais uma brasileira do meu curso, uma portuguesa, e depois passou a morar um turco e um francês. E eles não falavam em português. Então a gente tinha que falar inglês com eles. Então era 8 horas da manhã, a gente tá na cozinha tendo que falar inglês. E assim, não fale inglês comigo 8 horas da manhã, não fale. Então era muito, muito engraçado.
Enfim, a gente já falou de como é que foi o processo, de tudo, da vida adulta. Agora, como é que foi, tipo, suas aulas? Como é que foram as aulas pra você? Tipo, o choque. Foi um choque porque eu cheguei muito atrasada, né? Então eu cheguei e um professor falou assim, nossa, semana que vem tem prova, hein? Mas foi tudo bem, foi tudo certo. Eu fui mal na maioria das primeiras provas, como eu já sabia que eu ia ser, porque eu não tinha pego o conteúdo. Apesar de eu já estar no grupo da sala, é meio difícil você acompanhar sem estar lá, entendeu? Então tinham atividades que eu não tinha feito e que precisava ter feito, atividades em grupo, né? E que eu não tinha feito, porque eu não tinha um grupo, porque eu não tava lá. E ainda teve gente que chegou mais atrasada que eu. Mas, gente, eu gostei muito. Eu achei que a maioria dos professores foram bem acolhedores, principalmente por ser aluna internacional, por ser brasileira, e não só, mas eu acho que os professores foram bem queridos e tudo que eu tinha dúvida eu ia perguntar, eles explicavam. E eu gostei, eu gosto até hoje, eu gosto. É claro que tem algumas cadeiras que a gente sempre vai gostar mais, alguns professores que a gente vai gostar mais do que outros, é normal. Mas eu acho que a experiência tá sendo maravilhosa. E assim, a experiência de fazer faculdade fora do teu país é que você, querendo ou não, sai da tua bolha, entendeu? Porque você convive com pessoas do seu país, eventualmente, mas de realidades diferentes. E você também vê realidades diferentes, apesar de ser Europa, que já é uma realidade muito diferente da realidade do Brasil, você também consegue olhar para o Brasil de forma diferente a partir do que você aprende nas aulas. Porque, olha, é uma coisa que eu, enquanto você falou, tava pensando, assim, gente, que você vai encontrar pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os lugares do Brasil. Nesse tempo que eu tive aqui, eu conheci gente da Bahia, gente de São Paulo, gente do Rio, gente de Santa Catarina, gente do Ceará, gente de todos os lugares do Brasil. E, tipo, você vê várias realidades, várias histórias diferentes, e você vê o quão imenso é o mundo, tipo, de verdade. Você abre sua mente pra outras coisas. Tipo assim, e sabe aquela frase de você só dá valor quando você perde? Eu vi que é isso, que é tipo, eu só dei valor o quanto eu amo o Brasil. Eu sempre amei o Brasil. Só que eu só fui notar o quanto eu amo o Brasil, o quanto eu sinto falta do Brasil quando eu estive aqui, de verdade. E às vezes eu fico pensando, cara, é muito maluco esse sentimento que você pensa. Todo mundo fala muito mal do Brasil. Eu entendo que algumas pessoas reclamam do Brasil, mas eu amo muito. Tipo, o povo brasileiro em si é algo muito diferente de tudo que eu já conheci. Por exemplo, tem portugueses e portugueses, tem franceses e franceses, tem espanhóis e espanhóis. Qualquer país que você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Só que no Brasil, gente, eu acho que eu nunca vi pessoas tão acolhedoras quanto a gente. De verdade. Eu acho que a gente tem um senso de acolher os outros, de querer o bem para os outros, muito grande. E eu sinto muito orgulho disso, eu sinto muita falta disso. Não que eles também não tenham, mas isso é para outro vídeo. Enfim, a minha primeira impressão nas aulas foi que eu... é que eu era meio obtuso, gente. Eu era meio assim, que eu não tinha noção de que em Portugal eles falam um português diferente. Então, quando eu comecei a conversar com os portugueses, eles falavam, tipo assim, um pouco diferente pra mim, eu fiquei, tipo, que língua é essa que você tá falando? Tipo, que eles não, tipo, essas frases que eles não falam, é diferente, eles conjugam os verbos diferentes, eles falam um português diferente. E eu não sabia, eu era obtuso sobre isso, eu era... Mas é porque você é do interior, bem interior, né? Também. Pra estar por fora Não disso, entendi, você não tem entendi. que... É. É o futuro do mundo, tá? Esse aqui é o futuro do mundo, o futuro das relações internacionais. Sim, eu não tinha essa noção. E sim, eu era bem do interior. E aí? E aí que é por isso que você era obtuso, porque não é possível você sair do teu país e acha que no outro país vão falar igual ao seu. Não? Você não via vídeo no TikTok, tipo, Portugal, Braga, Universidade do Minho. Gente, quando eu digo, Relações Internacionais da Universidade do Minho. Gente, eu passava noite e noite vendo isso. gente, quando eu digo que eu não era onde eu queria estar, tipo, não era o meu sonho estar aqui, é porque não era, tipo, eu não tinha ideia, de verdade. Mas enfim, e aí eu fiquei meio assim em choque com as aulas, mas foi tudo bem. Depois você pega e você entende o que tá acontecendo. É tudo tranquilo. Eu também acho que eu fui bem acolhida, assim, eu tive uma grande sorte de ter ótimos amigos. Eu fiz amigos, por exemplo, na primeira aula e tô com eles até hoje, eu tive muita sorte nisso. E foi isso. Acho que a primeira aula, o mais choque foi o idioma que eu falei assim, Qual foi a sua primeira aula? foi a aula de ICP.
ICP, que é a Introdução à Ciência Política. E Também foi aí, minha primeira aula. pra aqueles que sabem, sabem, pra aqueles que não sabem, não sabem. Vão ficar sem saber. Só que o legal de ICP é que o professor ele era de Lisboa. E o sotaque de Lisboa ele é um pouco menos forte do que outros sotaques. Então também tem isso. Dependendo do professor, o sotaque é mais forte, o sotaque é menos forte. Eu tenho um amigo que ele é da Madeira, da Ilha da Madeira. E o sotaque dele é muito forte. Esse ano tem um caloiro. Caloiro calouro. Calouro. Um calouro da nossa sala, né? Que ele é dos Açores e o sotaque dele é muito forte. Então acho que também vai muito do lugar que o professor é. Porque pra aqueles que não sabem, Portugal é dividido em 18 distritos e 2 ilhas. Que é a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores, que é tipo... Fora do continente. Fora do continente. Exato. São Eles 2 têm ilhas tipo afastadas. um sotaque especial deles. Sim. E agora vamos falar então sobre a parte triste, né? Que é feriados e talões da família. Eu acho que essa é a parte mais triste. E se calhar também a questão do tempo, porque eu sinto muita depressão sazonal. Muita, muita, muita. Chega assim, o verão aqui é muito quente. É muito, 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 muito quente, porque não tem vento. Não tem vento aqui no verão. É uma massa de ar quente que vai te fritando, parece que tá dentro de uma panela de pressão. Só que o inverno é muito gelado, é muito gelado, é muito gelado, é muito gelado, é muito gelado. E eu acho que tá no frio, tá sem sua família, tá longe de casa, tá longe dos seus amigos. Escuro. Porque aqui, tipo, no inverno, 4h30... Tchau, sol. Tchau, sol. Você acha que é 10 horas da noite, de verdade. Sim. Então eu acho que querendo ou não, isso é o que mais faz você sofrer, assim. E eu concordo, eu partilho da mesma opinião que a Maria Júlia, porque, tipo assim, gente, deu ali metade de outubro, início de novembro, Braga é muita chuva, chove muito, e aí fica escuro muito cedo, e se acorda tá escuro de novo, e muito frio, e é um frio que a gente não tá acostumado, que quando você chega no Brasil, quando você chega aqui, você vem do Brasil, é um baque, porque quando eu cheguei em setembro, então, ainda tava meio quente, meio frio. Só que eu cheguei em novembro, eu pensei assim, gente, que frio é esse? Tipo, não seja esse frio. Passar o Natal de pijama, assim, passar o Ano Novo de agasalho, assim, e não de rasteirinha, de Havaianas branca. Porque aqui, o que acontece? Como eu disse, minha mãe mora aqui. E Pode falar da Havaianas? Tá podendo. Tá podendo? No meu podcast pode falar de Havaianas. No meu podcast pode falar de Havaianas. Não sei de quem é de direita, mas no meu tá podendo. Ah, não, eu ia mostrar o chinelo da Havaianas, mas ele não é. Mas enfim, e aí, o ano novo aqui, gente, de verdade, tão depressivo que eu passei do meu ano novo, de 23 pra 24. Você tá na janela, agasalhado, vendo os fogos, e os fogos foi pra minha cama dormir, com 2 cobertas. De 24 pra 25. 24 pra 25, minha irmã e minha mãe veio pra cá, e minha avó, a gente ia passar na França. E aí tava muito frio, tava acho que negativo no dia, eu acho. A gente passou dentro de casa, agasalhado, estourou champanhe, a gente foi dormir também. E foi isso. Porque aqui a gente não. Pelo menos eu, a Maria Júlia é diferente, mas eu não tenho a cultura de festejar ano novo porque tá muito frio, muito frio. Tipo assim, gente, quando eu digo muito frio, eu tô falando tipo assim, 13 camisas. Uma camisa por baixo e 2 de frio, 2 camisas por baixo e 1 de frio. Que é assim, é absurdo. Eu odeio sair no frio. Tipo, se tiver menos de 10 graus, não precisa me chamar. Não precisa me chamar. E eu não vou. E eu não costumo sair no ano novo. Mas eu chamo quando tá 8 e a gente sai juntos. Não, mas é porque quando... Calma aí. Que é porque tem como eu voltar pra casa rápido. Porque realmente ela quer passar o ano novo em outro lugar, em outra festa. E eu não consigo. Não consigo. Enfim, mas eu tenho sorte que eu tenho minha irmã aqui. A Maria Júlia, infelizmente, não tem ninguém. Tenho amigos aqui apenas. E eu acho que é isso. Eu acho também muito importante falar pra quem tá pensando em sair, ou mesmo sair do seu estado, sair da sua cidade, fazer um bom grupo de amigos, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio de pessoas, assim, que você pode contar. Então, eu sei que se eu mandar mensagem pra uma amiga, eu vou poder dormir na casa dela. Ou então, se eu mandar mensagem pro Arthur, eu vou poder, por exemplo, agora, né, passar um feriado prolongado na casa dele. Então, eu acho que isso também é muito importante. Você ter com quem contar, mesmo você não tendo família. Então, às vezes eu tenho que resolver algum problema e aí eu vou com alguma amiga que já resolveu esse problema e que já passou por isso. Então, eu acho que como todo mundo tem mais ou menos a mesma experiência, todo mundo consegue se ajudar, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Ela disse algo muito importante, que é ter uma boa rede de apoio, tá? Caso você pretenda mudar de país ou de estado. Estado é uma coisa completamente diferente. Você consegue visitar seus pais em uma vez ou outra.
Mas, por exemplo, tem gente que vai morar em outro estado e consegue ver os pais, por exemplo, uma vez no ano, às vezes no ano, porque é muito longe e não tem condição. A gente entende isso e é muito, muito drástico. Tipo assim, não poder ver a família é algo muito drástico. Eu sei que tem pessoas que nasceram em famílias que não se dão tão bem e tudo, e acaba que os amigos é a família da vida. E eu super entendo isso. E assim, eu fiz amigos aqui em Portugal que eu pretendo levar pra vida. Pra vida mesmo, tá, amiga? Tá, amigo. Se eu não te bloquear. Mas, gente, é super legal. Se você tá pensando em fazer uma faculdade fora do país e não ser uma mudança tão drástica assim de primeiro, eu recomendo Portugal, porque a língua é diferente, mas é muito parecida e tem muitos brasileiros aqui em Portugal. Talvez agora seja um pouco mais difícil de entrar no país, mas pra tudo se dar um jeito, né? E é isso, rede de apoio, Exato. amigos E tudo bem, no início vai ser um baque Exato. grande mesmo, mas talvez você consiga, porque, gente, é aquele negócio, enquanto Talvez você não, é certeza que você vai conseguir. Uma hora você vai conseguir. Não, sim, eu ia falar que enquanto você não morrer, você pode recomeçar. Tá tudo Exato. bem, tá tudo bem. Se você quiser, eu não gostei desse curso, quer trocar, ou realmente eu não consigo, preciso voltar pro Brasil, tá tudo bem. Tipo, Exatamente. tá tudo bem recomeçar, tá, ok? Essa acho que é O importante. importante é tentar. O importante é tentar, porque a gente vai falhar várias vezes, Exato. mas a gente vai conseguir uma hora. Enfim, eu acho que no mais é isso. Tem alguma coisa que eu queria acrescentar? Não, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Então a gente fica por aqui. Siga a gente no YouTube, no Spotify. Dá like, compartilha. Avisa se gostou ou se não gostou, o que vocês querem pra melhorar. Críticas construtivas, vamos ficar quietos? Não. Apenas críticas construtivas. E é isso, um beijo. Qualquer pergunta que vocês tenham, mandem pro Arthur que ele vai responder. Ou pra Maria Júlia. Talvez eu não responda, então mandem pro Arthur. Manda pra mim, pode mandar pra mim, pode mandar pra mim. E é isso, vejo vocês no próximo episódio. Beijo.